Deus. Meus amados, agora nós chamamos a sua atenção para a leitura de um versículo da palavra de Deus. É o texto áureo da nossa lição de número 4. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nossa lição de número 4, para esse domingo, traz o tema a atualidade dos dons espirituais. E a verdade prática vem com uma frase muito importante. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Você é pentecostal? O pentecostal, ele crê na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Os cessacionistas, aqueles que não creem nas manifestações mais do Espírito Santo, dizem que isso ficou para Atos dos Apóstolos, para a igreja primitiva. Porém, nós, que fazemos a Assembleia de Deus, somos uma igreja pentecostal, glória a Deus, que cremos nas manifestações do Espírito Santo, cremos no batismo com o Espírito Santo e cremos na atualidade dos dons espirituais. É bem verdade que estamos em plena crise de dons na igreja. Enquanto uns pouquíssimos são usados em dons espirituais, a grande maioria da igreja nem mesmo sabe diferenciar um dom do outro. Mas é exatamente por isso que vem uma lição maravilhosa como essa, nos ensinando sobre a atualidade dos dons. A Bíblia nos afirma que todos nós podemos profetizar. A realidade é que nem todos profetizam, ou quase nenhum. Mas olha, 1 Coríntios 14, 31 diz assim, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, não há, biblicamente falando, alguém especial, não é? Há algum filho, não é? específico que Deus quer usar ou que Deus pode usar. Ele quer usar a todos. Os dons são concedidos pelo nosso desejo em dar espaço ao Espírito Santo de agir em nossa vida, né? E no trabalho da obra de Deus. Então o Espírito Santo nos usa exatamente de acordo com o desejo, a busca. A Bíblia manda buscar os dons espirituais. E disse o Espírito Santo falando através do apóstolo, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia! A vontade de Deus não exclui de modo algum o desejar por parte do crente os dons. Não, você pode desejar, né? Paulo disse várias vezes, desejai ardentemente os maiores dons. Glória a Deus, procurai abundar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Esses dons devem ser objeto de busca por parte de cada crente. Ninguém está incluído. Você faz parte desse projeto, deste plano. Não há uma categoria de crente que está excluída e outros que estão não. Todos estão envolvidos nesse projeto de Deus. Quem não os deseja, na realidade, não quer que a igreja seja edificada ou nunca vai, né, se permitir ser usado pelo Espírito Santo, já que não busca, não deseja. Mas Deus não quer que a igreja de hoje seja edificada, né? Glória a Deus, assim por coisas que não estão na palavra de Deus. Não. Deus quer que a igreja seja edificada por meio dos dons, como era a igreja primitiva. Na verdade, a palavra edificação no grego dá a ideia de carregar a bateria. O que é que o Espírito Santo coloca palavras como essa na santa palavra de Deus? Para dizer que quando acontece
as manifestações do Espírito, aquele crente que está fraco, aquele crente que está fragilizado, então ele é fortalecido, ele é edificado. A Bíblia diz, olha, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E a palavra edificação aí é exatamente um fortalecimento, um recarregar de bateria para continuar fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Daí, irmãos, a necessidade dos dons espirituais ainda hoje. Não ficou para o passado, ainda hoje. Não é? E a palavra de Deus vai nos exortar que nós precisamos conhecer esses dons. Não é? No capítulo 14, 1 Coríntios, disse a palavra de Deus, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Então a palavra nos exorta a procurar, a buscar, não é? Glória a Deus. No capítulo 12, versículo 1, Paulo disse, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmão, que sejais ignorantes. Então, o Espírito Santo quer que nós conheçamos, quer que nós vivamos esta realidade, não é? Através de Paulo, o Espírito Santo está aqui nos exortando a todos a que desejamos, não é? Desejemos conhecer claramente os dons espirituais, procuremos diligentemente por ser usado nos dons do Espírito Santo. Meus amados, é de suma importância para a igreja ser usada em dons do Espírito Santo, para evangelizar, para discipular os crentes, para edificar a igreja, para que haja cura divina, para que Deus fale com o seu povo. Os dons são dados para a utilidade da igreja. Olha o que disse São Marcos 16:20. Diz que, e eles tendo partido, os discípulos, que pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O que é que o evangelista São Marcos está nos dizendo? Que os discípulos saíram para pregar e através da operação dos dons, do Espírito, da manifestação de Deus, dos sinais sobrenaturais, o Senhor ia confirmando a palavra. Disse Paulo, 1 Coríntios 14:26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O Espírito Santo deixa claro aqui através de Paulo que tudo isso acontece na igreja para fortalecimento da fé de cada um dos nossos irmãos. Disse 1 Coríntios 12:7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A palavra manifestação aí dá a ideia exatamente de algo que acontece, né, espontaneamente, sem a interferência do homem, sem a vontade do homem. É uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo sabe o que a igreja precisa, a hora certa que a igreja precisa, a forma como a igreja necessita para que os dons se manifestem. E Paulo continua dizendo, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Glória a Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Os irmãos oravam na igreja primitiva, enquanto estende a tua mão para curar, enquanto estende a tua mão para fazer sinais e prodígios em nome de Jesus. A igreja primitiva orava, buscava para que sinais acontecessem. Sinais são manifestações de Deus. Sinais são manifestações do Espírito Santo. A igreja atual precisa buscar mais, orar mais. O que está faltando, irmãos, é oração, é busca, é sede. É os crentes voltar a desejar. Alguns irmãos às vezes me perguntam, pastor Jairo, o senhor que nasceu na fé e viu Jesus batizar tantos crentes com o Espírito Santo na igreja e viu tantas manifestações dos dons na igreja, por que é que hoje já não acontece mais? É uma coisa espontânea, é uma coisa assim, difícil de acontecer. O que eu tenho a lhe dizer é que naquela época a igreja buscava mais, os crentes oravam mais. Vamos ser francos, hoje a gente tem culto de oração, chega na igreja 7h20, os crentes estão sentados conversando. Antigamente não era assim, meus irmãos. Eu lembro-me na igreja, na minha infância, na minha adolescência, quando chegavam na igreja, antes de chegar no templo, de longe,
já se ouvia o barulho de glória a Deus, de aleluia, a igreja cheia, os crentes orando, buscando, clamando e ainda de joelhos, Jesus batizando com o Espírito Santo. Muitos cultos eu assisti que o pastor batia na campainha para levantar, para cantar os hinos da harpa e a igreja não levantava logo, ficava ainda um momento ainda debaixo daquela manifestação do Espírito e houve cultos em que começou e terminou com oração, Jesus batizando, Jesus falando, o Espírito Santo se manifestando, mas a igreja vivia de joelhos. A igreja buscava, os crentes sentiam a necessidade. Meus amados irmãos, olha, diz a Bíblia, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu gosto de Atos porque ele usa sempre essa expressão, todos estavam orando, todos foram cheios. A igreja buscava coletivamente, orava, glória a Deus, e também de uma maneira coletiva o Espírito Santo se manifestava na igreja. Meus amados irmãos, os dons espirituais, o pneumático de Deus, o carisma de Deus, aquilo que pertence ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, isso é algo glorioso que não pode faltar na igreja do Senhor. Alguém cheio, governado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agindo na igreja como um vento, como uma respiração, algo ventoso, né? Exposto ao vento que sopra. É exatamente essa palavra que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu sobre dons espirituais. Os pneumáticos de Deus, o carisma de Deus, é o sopro de Deus, é os dons, é a manifestação do Espírito na igreja. Dons que denotam poderes extraordinários, que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a igreja de Cristo. Não é capacidade humana, é capacitação pelo Espírito de Deus. A recepção desses dons acontecia na igreja devido ao poder da graça divina operando através do Espírito Santo. É a isso que a Bíblia chama de dons carismáticos, o carisma de Deus. Seria a designação mais correta para o termo. Glória a Deus, o carisma de Deus, os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo. Aí você me pergunta, pastor, e o que são os dons espirituais? Deixa eu lhe dizer, não são talentos. Não são talentos. Não são capacidades humanas. Dons espirituais não se adquire em escola teológica. Não tem ensino para dons espirituais. Dons espirituais são capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo aos crentes para executar a obra de Deus. Observe que eu estou falando em capacitação sobrenatural. Não é o querer do homem. Não é naturalmente. Eu não profetizo naturalmente. Eu não posso falar em variedade de língua naturalmente. É uma manifestação sobrenatural. Vai além da mente humana. Vai além do querer humano. Vai além dos pensamentos humanos. É uma capacitação dada pelo Espírito Santo. Aí Deus usa o crente de uma forma grandiosa, e aí a obra de Deus é feita. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus é completamente glorificado através desses dons, quando eles atuam na igreja. Aí você pergunta, pastor, e qual a função desses dons espirituais? Olha, realmente há uma lista de dons do Espírito Santo. Na verdade, são 9 os dons, alistados por Paulo, mas existe uma gama de dons que o Espírito Santo dá. Alguns confundem os dons do Pai com os dons do Filho, com os dons do Espírito Santo. Olha o que disse o texto que lê em 1 Coríntios capítulo 12, diz, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, os dons de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Esses dons são dados
pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem capacita o crente e usa com esses dons. Mas, meus amados irmãos, a lista não para por aí. A Bíblia fala nos dons de Jesus. E ele mesmo, Jesus, aquele que subiu ao céu, ele deu dons aos homens. Efésios 4:11 diz, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Quem dá esses dons é Jesus. Enquanto o Espírito Santo usa o homem com dons vocais, com dons de poder, com manifestações, Jesus capacita com dons ministeriais. A Bíblia diz que é Jesus quem dá, uns para evangelista, outros para pastores e doutores. Mas a lista não para por aí. A Bíblia diz que o Pai também dá dons. 1 Coríntios 12:28, Romanos 12:8, diz que Deus pôs na igreja. Que coisa linda. Deus pôs na igreja uns para socorro. Olha, socorrer é um dom também. Tem gente que só quer buscar o dom de profecia e se esquece que socorro também é um dom. Não é? Governo, liderança na igreja, isso é um dom de Deus. Nem todo mundo pode liderar grupos na igreja. Aqueles que lideram é porque Deus deu dom para governar. Exortar é um dom dado por Deus. Não é? É um dom dado por Deus daqueles que exortam. Exortar é animar, encorajar os outros. Isso é um dom de Deus. Repartir. A Bíblia diz que o que reparte, faça com liberalidade. Nem todo mundo tem esse dom de repartir. Mas é um dom dado por Deus. Presidir. Presidir, nem todo mundo preside. Né? Tem uns que presidem, mas não tem o dom. Glória a Deus. Mas presidir é um dom dado por Deus. E a Bíblia diz que o que preside, faça com cuidado. O que exercita a misericórdia? É outro dom. Exercitar a misericórdia. A Bíblia diz que faça isso com alegria. Romanos 12:8. Então tem os dons do Espírito, tem os dons dados por Jesus, tem os dons dados por Deus. São dons espirituais. São dons que edificam a igreja. São dons que abençoam. Enquanto o Espírito Santo usa uns com os dons vocais, de profecia, de línguas, de interpretações, Jesus usa outros para socorro, usa outros para exortar, usa outros para consolar, usa outros para usar de misericórdia, e Deus chama outros de dons ministeriais para cuidar, porque se não tiver pastores, doutores, ensinadores, as pessoas não vão saber lidar com os dons, não vão saber ser guiados pela palavra. Então ele dá doutores, ele dá mestre, ele dá ensinadores. São dons que a palavra de Deus nos ensina, dons maravilhosos. Agora, teologicamente, nós classificamos os dons espirituais da seguinte forma: 3 grupos de dons. A divisão mais conhecida, dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos. Dons de poder, a fé, dons de curar, operações de maravilha. São dons de poder. Você quer um dom de poder? Então peça a Deus o dom da fé, dons de curar, dons de operação de maravilha, são dons de poder. Não existe o dom de revelação. Tem alguém que diz, o irmão tem o dom de revelação. Não, dons de revelação é um grupo de dons. Por exemplo, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento dos espíritos, são dons de revelação. Mas tem também os dons de inspiração. Inspiração vocal, que é profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Então, amados irmãos, são dons maravilhosos que Deus dá para a sua igreja. O apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, nos exorta a conhecer melhor sobre os dons espirituais. Ele diz no capítulo 12 e o versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Deus tem muito mais para nos dar. É que a igreja tem se acomodado. Muitos têm se acomodado apenas à salvação, mas as prateleiras celestiais estão cheias de bênção
para a igreja. Oh, dons espirituais, dons de Deus, dons de Jesus, dons ministeriais, dons de socorro, dons de exortar, dons de presidir, dons de repartir. Quantos dons maravilhosos que o Senhor quer repartir com a sua igreja. Os dons pneumáticos, porque são espirituais, e são carismáticos, porque são poderosos e recebidos pela graça de Deus. São dons que são capacitações sobrenaturais. Você pode buscar, procurar aqui é buscar com zelo. Glória a Deus. Os dons espirituais são capacitações. Glória a Deus, importante para líderes, para auxiliares, para ministradores, visando a edificação da igreja, a evangelização, o testemunho de Jesus Cristo. Como é glorioso na igreja a atuação dos dons espirituais. Meus amados irmãos, que coisa linda! O Senhor nos deixa claro na sua palavra, capítulo 12, versículo 7, diz que os dons são dados para o que for útil. O Senhor sabe qual a utilidade, em que deve ser útil, e aí Ele usa cada pessoa com o seu dom. Louvado seja o nome do Senhor. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Porém, quem escolhe quem vai ser usado em dons é o Espírito Santo. É Ele quem usa. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Jesus batiza com o Espírito Santo, mas quem concede que fale línguas é o Espírito Santo. Atos 2 e 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então é o Espírito Santo quem concede. Os dons são dados aos crentes e estes ficam com esses dons enquanto estiverem aqui na terra, para o que for útil. Os dons são sempre para o que for útil para a obra de Deus, seja na evangelização, seja na edificação, seja no testemunho. Deus só usa o crente para aquilo que for útil. Ora, se a manifestação de um dom não está sendo para o que é útil, está sendo destrutivo, não é o Espírito Santo que está usando. Não é um dom de Deus que está se manifestando. Louvado seja o nome do Senhor. Os dons são dados aos crentes pelo Espírito Santo para o que for útil. Louvado seja o nome do Senhor. Para o bem da obra, para o progresso da igreja. Os dons são operações pela fé, pelo amor ao próximo, pela busca, né? Você procura, você busca. Se aquele que tem o dom não ministrar aos outros aquilo que recebeu, ou a igreja não der oportunidade para que o dom seja manifesto, então não haverá proveito para ninguém desse dom. Mas quando Deus dá o dom, Ele abre a oportunidade. Ele prepara a hora certa. Por exemplo, se alguém está ministrando a palavra e ali Deus está usando aquele instrumento como um ministro de Deus, né? Um doutor da Bíblia, um ensinador da palavra. Quem tem o dom de profecia tem que ter a sabedoria de esperar a hora certa de Deus usar. Não pode dois dons se manifestar ao mesmo tempo, a não ser que seja variedade de línguas e interpretação. Mas se é ministração da palavra, o dom da profecia vem depois. Primeiro a palavra, porque a palavra edifica a igreja de uma forma geral, ensina a igreja como se conduzir na caminhada para o céu, e depois vem a exortação pelo dom espiritual, vem o fortalecimento, vem a edificação, e assim a igreja marcha para o céu. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus ajude a igreja do Senhor, que voltemos a ver a manifestação dos dons na igreja. Guardemos esta lição como algo precioso. Os dons ainda são atuais. Nada de cessacionismo, nada de crer neste princípio que surgiu no século XIX, século XX, e que tem perturbado tantos arraiais pentecostais. Não, a igreja do Senhor é uma igreja pentecostal. O que é uma igreja pentecostal? Uma igreja que crê na manifestação do Espírito Santo. Então que Deus nos ajude, que possamos ser esta igreja pentecostal, para que o Espírito Santo volte a atuar na igreja através dos dons
espirituais. Busquemos, procuremos, como disse Paulo, procurai com zelo os melhores dons. E disse o Espírito Santo, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Deus tem muito mais para nos dar. As prateleiras celestiais estão repletas de bênção para mim e para você. E eu quero lhe dizer, esses dons é para o que for útil na igreja aqui na terra. No céu não vai precisar de dom de cura, porque lá ninguém não vai estar enfermo. No céu não vai precisar de dom de profecia, porque lá tudo está revelado. No céu não vai precisar de dom de línguas, porque lá já é a língua que vamos falar no céu. No céu não vai precisar nada desses dons. Então, enquanto a igreja está aqui na terra, procuremos, busquemos com zelo os dons. E diz o Senhor, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Deus te abençoe. Essa é a palavra na lição desta semana. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender melhor a santa palavra de Deus.